Fala galera do Zona de Comando, como eu havia prometido em vídeos anteriores, hoje teremos o top 10 terrenos para o Commander mesão. Vocês que estão acostumados aí a ver top 10 de determinadas edições do Commander, a gente dá o pontapé inicial aqui para rankings gerais, não sobre uma determinada edição, para falar sobre categorias de cartas, né? Inaugurando esse top 10 novo com os melhores terrenos para o Commander mesão. Especificamente neste top 10, eu vou falar sobre terrenos utilitários. Então, são terrenos, esse ranking aqui é um ranking de terrenos que vão além da simples geração de mana, ok? Então, não estranhem se vocês não encontrarem nesse ranking nem Cofres da Cabala e nem Nictus, ok? Porque são terrenos excelentes para o Commander, não tenho nenhuma dúvida disso, mas são terrenos que simplesmente se propõem a gerar mana, não tem nenhuma outra utilidade a não ser a simples geração de mana. Então esses terrenos estão fora do ranking, ok? Porque esse top 10 aqui só fala de terrenos utilitários, que tem alguma utilidade interessante para um mesão, ok? E obviamente que eu também não vou citar aqui terrenos banidos do Commander mesão, tá? Então vocês não vão ver nesse top 10 nenhum desses 3 terrenos que aparece aí na tela para vocês, porque eles são proibidos no Commander mesão, ok? E obviamente, também vamos ser justos, eu preferi deixar de fora aqueles terrenos que custam alguns órgãos do seu corpo para você comprar, né? Então, não esperem encontrar aqui nenhum desses 4 terrenos que aparecem na sua tela, e os preços logo acima, que são preços em dólares pela Star City Games. Inclusive, tem cartas aí, 50% desses terrenos estão aí fora, estão sem estoque, né? Estão com a quantidade, com estoque zerado da Star City Games. Então, esses terrenos, apesar de permitidos para o mesão e de terrenos excelentes para determinados tipos de decks, são terrenos que você não tem uma facilidade absurda em conseguir. Então esses terrenos vão ficar fora do nosso ranking, senão seria um pouco fora do nosso mundo normal, né? Considerar esses terrenos no nosso top 10, ok? Então vamos lá, começando o ranking pela posição de número 10. E aí, só para vocês terem uma ideia rapidinho, eu vou deixar, óbvio, os critérios bem detalhados aí na descrição do vídeo, mas eu levei em consideração que todos os terrenos começavam com nota 10, e aí eu fiz 5 perguntas, que se a resposta fosse não, o terreno perdia então 1 ponto. Ou se fosse uma resposta mais ou menos não, ele perderia meio ponto, tá? E aí a nota do terreno ia caindo, e aí eu fui construindo o ranking, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, as perguntas que foram feitas foram: esse terreno ele gera mana além de ter uma utilidade? A segunda pergunta era se esse terreno ele é usado de forma defensiva no jogo. Terceira pergunta, ele é usado também de forma ofensiva no jogo? Quarta pergunta, esse terreno ajuda na correção de cor ou ele só gera uma determinada cor? E quinta e última pergunta é, esse terreno ele tem alguma desvantagem? Tá? E aí, se ele acumulasse desvantagens, ele ia perdendo mais 1 ponto, ok? Então todos os terrenos começavam com nota 10 e aí iam perdendo nota de acordo com as respostas não para as perguntas que eu acabei de fazer. Então vamos lá. Sem mais delongas, a posição de número 10 dos melhores terrenos, os 10 melhores terrenos para o Commander mesão, nós temos Hall of the Bandit Lord, um terreno lendário que entra em jogo virado, já está aí uma desvantagem, e que tem uma habilidade muito bacana, que é você vira, paga 3 pontos de vida, uma outra desvantagem. Ele adiciona uma mana incolor para sua reserva de mana, e se essa mana for gasta para uma criatura, uma mágica de criatura, ela ganha ímpeto, tá? Então é um terreno muito interessante para já deixar uma criatura sua entrar com ímpeto, e a gente sabe o quanto isso pode ser importante em determinados momentos do jogo, né? Um terreno muito bom, seria melhor se entrasse desvirado, seria ainda melhor se você não precisasse, obviamente, pagar a vida, mas também dá ímpeto assim para a criatura do nada, sem alguma desvantagem,
talvez não seria muito honesto. Então esse terreno ele tem sim, ele vem, o efeito de ímpeto vem com um certo custo. Legal? Mas é um terreno muito forte em determinados tipos de deck em que você quer que o ataque seja feito a partir do momento que a criatura entra em jogo. Isso é muito relevante. Principalmente criaturas fortes do tipo Eldrazi, né? Se você conseguir dar ímpeto para um Eldrazi que aniquila, né? Nada mal. Esse tipo de efeito fica muito forte. E na nona colocação, então, do nosso ranking, temos Maze of Ith. É um terreno que não gera mana, mas tem um efeito muito forte, que você simplesmente vira esse terreno, ou seja, não precisa pagar nada, né, para virar, e ele não entra em jogo virado. Você tira uma criatura que esteja atacando de combate. Simples assim, uma criatura alvo. Você escolhe uma criatura alvo que esteja atacando e aquela criatura é removida de combate. Então ela não causa e nem recebe dano, tá? Você vai desvirar ela, aquela criatura que estiver atacando, você vai desvirar ela e ela não está mais participando do combate, ok? Então é muito forte isso. Num Commander mesão, você pode se salvar de várias situações desagradáveis, né? De um dano muito forte que viria de uma criatura ou de dano de general, certo? Um terreno bem relevante que seria melhor ainda se ele também gerasse mana por si só e não simplesmente tivesse essa utilidade. Se bem que a utilidade dela é tão forte que compensa o uso em absolutamente qualquer deck de Commander mesão. Posição de número 9, o nosso Maze of Ith. Oitavo lugar do nosso top 10 temos ninguém, porque foi muito difícil desempatar os sétimos lugares, porque eles tiveram exatamente a mesma nota e eles têm exatamente a mesma qualidade. Então não tem ninguém na posição de número 8. Nós tivemos um empate técnico em sétimo lugar entre Winding Canyons e Boseiju Who Shelters All. Vou voltar aqui no Winding Canyons e falar um pouco desse terreno. Um terreno que não entra virado, ótimo. Ele adiciona incolor para sua reserva de mana, então é ótimo, que é um terreno que não fica lá como o Maze of Ith, né, simplesmente no campo esperando o momento certo para ser usado. Você pode utilizar ele numa boa, mas ele tem uma habilidade bacana. Tá certo que ela custa 2 para ser ativada e você vira o terreno, mas até o final do turno você pode fazer mágicas de criatura como se elas fossem mágicas instantâneas, né? Então basicamente é como se você desse flash para as tuas criaturas até o final do turno. É sempre ótimo poder fazer coisa no passe, né? Mágica no passe, a gente sabe como isso é bom. E usar essa habilidade para você poder fazer, então, mágicas de criatura no passe é excelente. A qualidade desse terreno, ele se torna bom porque ele é um terreno que pode ser usado em absolutamente qualquer cor de Commander, né? Independentemente da identidade de cor do seu general, você pode incluir esse terreno lá, porque ele adiciona incolor e a habilidade dele custa 2 manas incolores também, genéricas, né? Para você fazer a habilidade. Então, excelente, excelente terreno que não vai te dar nenhuma desvantagem a partir do momento que ele gera terreno para você. Então ele não vai ser aquele drop de terreno do turno que não vai te gerar mana, não, nem um pouco perto disso, né, de te atrapalhar. E aí, ainda mais, ele te dá esse benefício de poder fazer uma criatura com flash, né, no passe. Então, um terreno muito bacana, muito útil aí para o Commander mesão. E empatou em sétimo lugar, como eu mencionei, com o Boseiju, um terreno lendário que entra virado sim, e que também tem um efeito que você precisa pagar mana, pagar vida para adicionar mana. Mas o efeito de Boseiju é espetacular a partir do momento em que, se você gasta essa uma mana, né, que ele gera, a partir do momento que você paga 2 pontos de vida, se você gasta essa uma mana para fazer uma mágica instantânea ou um feitiço, essa mágica ela se torna incounterável, né? Então ela não pode ser anulada por mágicas ou por habilidades. Então você torna aquela mágica em que você teoricamente
viraria todos os seus terrenos, né, para fazer, ficaria full tapped, você torna essa mágica, você faz ela com segurança de ela não ser anulada. Excelente terreno para determinados efeitos de jogo, ou feitiços ou mágicas instantâneas que você realmente não gostaria que fossem anuladas, você garante esse efeito com Boseiju. O problema dele é você realmente ter que pagar vida para gerar mana, né? Não é um terreno que é muito barato, né, de se fazer. Ele vem a um custo alto. Primeiro que ele entra virado em jogo, e segundo que você paga 2 pontos de vida para ele poder fazer uma geração de mana. Então ele não é muito barato, né? Ele te pune bastante, mas ainda assim é um excelente terreno para o Commander mesão, porque o efeito dele é muito forte. Em sexto lugar no nosso top 10, temos a Passagem do Ladino, Rogue's Passage, um terreno que não te atrasa a vida, porque ele gera mana, e tem um efeito super relevante no Commander mesão, que vem a um custo um pouco caro, sim. Essa é a desvantagem do terreno, que você precisa pagar 4 para ativar o efeito desse terreno, mas o efeito vale a pena, porque ele dá imbloqueável para uma criatura alvo. Então, sabe aquele dano de general que você precisa fazer, né? E é um dano derradeiro, por exemplo, para matar um inimigo seu, um oponente seu. Tá aí, o Rogue's Passage é bacana. Muitas vezes o cara vai ter criaturas em campo para tentar bloquear os seus ataques, então você torna uma criatura sua, não precisa ser necessariamente teu general, mas pode ser uma criatura que você quer que cause dano, você torna ela imbloqueável, certo? Rogue's Passage, Passagem do Ladino, um belíssimo terreno, ocupa aqui a nossa sexta posição no top 10, que tem em quinto lugar, portanto, Homeward Path, um terreno ótimo também para o mesão. Ele não te dá nenhuma desvantagem de entrar virado, né? Você não precisa pagar nada para fazer o efeito dele, que é o efeito que interessa, não o de gerar mana, mas o segundo, que é fazer com que cada jogador ganhe o controle das criaturas que ele é dono, né? Então, sabe aquele efeito que o seu oponente fez, que ganha o controle da sua criatura? Então, isso aqui vai fazer com que você pegue a sua criatura de volta para você. Sabe aquele bribery que você tomou no seu deck e o cara pegou uma criatura forte sua e pôs para ele? Você só vira esse terreno e você ganha o controle da sua criatura de volta, tá? Porque ela é tua, né? Você é o dono dela. Então, claro que observem só um detalhe, que esse efeito ele vale para todas as criaturas, ele afeta todas as criaturas, né, em jogo. Então, se houver mais de uma criatura sob o efeito sob o controle de um jogador que não seja o dono, né, dessa criatura original, ele vai perder o controle dela, né? Assim, todas as criaturas voltam para o controle dos seus donos. Basicamente, essa é a ideia de Homeward Path. Mas é muito bom para mágicas, para efeitos que façam com que você perca a sua criatura, né? O controle da sua criatura, você toma ela de volta. Excelente terreno Homeward Path, e é aquele terreno que não custa nada para você fazer o efeito, né? É só virar o terreno, então ele não vem com nenhuma desvantagem aí embutida. Além disso, ainda te gera mana, né? Ou seja, não é um terreno que te atrasa a vida ali sem fazer nada enquanto você não usa a habilidade. Então, além da utilidade dele bacana, ele ainda gera mana. Homeward Path, quinta posição. Quarto lugar do nosso top 10 terrenos para Commander mesão, temos Strip Mine. Strip Mine, obviamente, é um terreno que não te atrapalha porque ele gera mana, né? E fica lá para você se proteger contra terrenos desonestos dos seus inimigos, né? Basicamente, você não vai usar Strip Mine para terrenos que simplesmente gerem mana, né? A menos que você esteja num Commander que não seja um mesão, um Commander mais competitivo, em que você precisa destruir algum terreno do seu oponente. Mas basicamente o que você vai querer destruir com o Strip Mine são aqueles terrenos que vão te atrapalhar de alguma forma. Se você é aquele cara, por exemplo, que eu mencionei no terreno anterior, se você é aquele cara que tem Bribery no seu deck, né, você vai com certeza querer
se certificar de que você consiga destruir algum homeward path de algum oponente seu, para que ninguém consiga pegar de volta suas criaturas, e aí você faz o teu bribery, né? Então o Strip Mine ele pode buscar qualquer terreno do seu oponente, inclusive aquele cofre da Cabala que eu mencionei, né? Que faz com que o seu oponente consiga uma geração de mana absurda, ou um Nictus, né? Que faça com que o teu oponente consiga gerar muita mana por turno, ou ele vai buscar esses terrenos específicos, como esses todos que a gente elencou até agora no nosso ranking do top 10 aqui, né? Ele destrói o Boseiju inimigo, ele destrói o Hall of the Bandit Lord do seu oponente, enfim, ele é bem utilitário, bem bacana. Cuida das ameaças, ele destrói aquele Maze of Ith do seu oponente, né, que está impedindo ataques importantes teus, e ele não deixa de gerar mana enquanto você não usa ele para destruir algum terreno alheio, né? Então ele ocupa a nossa quarta posição, um excelente terreno para o Commander Mesão, que tem aqui então no nosso pódio, na nossa medalha de bronze, High Market, como nosso terreno relevantésimo para o Commander Mesão. High Market é um terreno que, além de te gerar aquela mana, ou seja, não te atrapalha, né? Não te atrasa a vida no Commander Mesão, ele tem um efeito muito bacana, que é você permitir o sacrifício de uma criatura. E a criatura morrendo, né, você sacrificando ela, não é pelo ganho de vida. Então você ganha um ponto de vida aqui, ele é o que menos importa no High Market, né? Já que o que é mais interessante para você é sacrificar a criatura em si. Seja pelo motivo que for. Você pode usar isso, por exemplo, de forma ofensiva, quando você tem algum efeito que é desencadeado quando uma criatura sua morre, né? Acontece alguma coisa com seus oponentes, ou enfim, tem algum efeito relevante, seja de forma defensiva, quando você, por exemplo, vai tomar alguma mágica de exílio, né, das suas criaturas, ou de uma criatura pontual, e aí você precisa salvar essa criatura do exílio, você pode sacrificar ela para o High Market, para esse terreno, e você acaba jogando essa criatura no seu cemitério, salvando ela de um exílio, né? Enfim, High Market é muito interessante, tanto defensivamente quanto ofensivamente, para você desencadear algum efeito de uma criatura quando ela morre, né? E acaba que ela não serve só para isso, como ela acaba gerando mana para você também, não te atrasa a vida. Então High Market é um belíssimo terreno para o Commander Mesão e ocupa a nossa terceira posição. Em segundo lugar, medalha de prata, temos Torre do Relicário, um terreno que basicamente joga em, eu diria, quase todos os decks de Commander, né? Tem Torre do Relicário, porque é basicamente um terreno incolor, né? Mana incolor, não tem mais nenhuma outra utilidade, senão uma extremamente importante que diz que você não tem mais limite de cards na sua mão, certo? Isso serve tanto defensivamente, se algum oponente te fizer comprar muitos cards, né? Que você depois teria que descartar aqueles cards, quanto defensivamente. Quanto ofensivamente, aliás, se você jogar de algum tipo de deck de controle que dá muitos draws, né? Faz muita compra de card e você gosta de ter ali uma mão infinita de cards para poder ter resposta para tudo. Então você consegue isso com Torre do Relicário. Um terreno que não só não te atrapalha, né? Porque ele não fica lá que nem o Maze of Ith, por exemplo, um terreno que não gera mana e fica lá só esperando o momento certo de ser usado. Não, ele te ajuda na geração de mana e te dá esse efeito super relevante num Commander Mesão de você não ter limite de mão. Então ocupa a nossa medalha de prata aqui, posição de número 2. E número 1, então, o ranking do nosso top 10, medalha de ouro, vai para... Será que vocês vão acertar? Será que é o terreno que vocês estão pensando? E olha, pode ter gente até que vá se surpreender um pouco quando vira esse terreno na primeira posição, mas ele tem motivo de ser, sim. Aqui na primeira posição temos Caverna das Almas. Um terreno que gera mana incolor sim, não te atrapalha, e tem um efeito super bacana que quando entra em jogo, você vai escolher um tipo de criatura. Aí esse terreno, ele vai fazer duas coisas importantes. Primeiro, que ele vai gerar uma mana de qualquer cor, tá? Só que obviamente que essa mana de qualquer cor, ela tem que ser usada
para fazer uma mágica de criatura do tipo que você escolheu. Tá? É obrigatório isso. Senão ela gera incolor. Tá? Só que, além dela gerar mana do tipo, a mana de qualquer cor, para você fazer uma mágica de criatura do tipo que você escolheu, aquela mágica não pode ser anulada. Então, esse terreno ele tem duas funções importantíssimas para um Commander mesão. E serve basicamente, se você não roda um deck tribal, serve basicamente para você fazer isso no teu general, certo? Vai servir para isso. O teu general é um general 2 cores ou 3 cores, monocor, dane-se, não tem problema, 4 cores, 5 cores. Caverna das Almas entra em jogo, você vai escolher o tipo de criatura. Se você não joga com decks tribais, você vai escolher o tipo de criatura do teu general, certo? E aí ele vai te ajudar gerando mana da cor daquela criatura, né? Ou de qualquer cor, para fazer mágicas daquele tipo de criatura, e aquela mágica não pode ser anulada. Então vamos supor que você jogue aqui com um general 3 cores, né? Um general 2 cores. Além desse terreno te ajudar na correção de cor, né, de poder te possibilitar gerar mana de uma das cores do seu general, te corrige as cores do deck, a criatura não pode ser anulada ainda. Né? Então você garante que você vai fazer o teu general sem que ele seja anulado por uma mágica inimiga. E a gente sabe o quão desagradável isso é, né? Se você fizer o teu general e ele for anulado, porque ele volta para a zona de comando e aí ele vai ficar mais caro para você fazer da próxima vez. Então, Caverna das Almas tem uma relevância muito alta em decks de Commander mesão que se utilizem muito do general. E olha, eu posso dizer para vocês com uma tranquilidade alta que 95% dos decks de Commander, 95% dos decks de Commander mesão utilizam o general. Né? Não é todo mundo que joga de Oloro, né? Que vai deixar o Oloro lá na zona de comando eternamente te fazendo ganhar vida, né? Ou que vai ou aquele tipo de deck que tem o general só para dar acesso às cores, né? Que existe esse tipo de deck sim, mas são muito poucos. Assim, a grande maioria tem no general uma peça importante do deck. Então, Caverna das Almas te ajuda a corrigir as cores do teu general, por exemplo, né? E ainda possibilita que ele não seja anulado quando você for fazê-lo e trazê-lo para o jogo, né? Se você, ainda por cima, jogar com um deck tribal, aí a Caverna das Almas ganha uma relevância ainda maior, né? Porque se você joga com um deck tribal de aliados, por exemplo, né? O General Tazri é o seu general, e ele é 5 cores, a gente sabe disso. Caverna das Almas se torna um terreno absurdamente forte, né? É basicamente ele vai se tornar uma Command Tower, né? Que você só pode fazer para o tipo de criatura que você escolheu, né? Já que ele vai corrigir suas cores, mas que ainda não vai permitir que ele não seja anulado, né? É excelente. Tribal de Fractious, né? Que Fractious a gente sabe que quem joga de Tribal de Fractious joga com 5 cores. Esse terreno é absurdamente forte. Tribal de Goblins, que você não quer que seja anulado. Tribal de Zumbi. Tribal de Vampiro. Tribal de humanos, soldados, anjos, o que você quiser, né? Você pode colocar a Caverna das Almas. E é um terreno que a única desvantagem e o motivo pelo qual esse terreno não tem nota 10 é que quando ele entra em jogo você precisa escolher um tipo de criatura, tá? Então é uma desvantagem isso? Em partes, né? É uma semi-desvantagem. Porque a mana colorida que você vai usar só pode ser usada para esse tipo de criatura que você escolher, né? E aí ela não pode ser anulada. Mas ainda assim, você vai colocar a Caverna das Almas, normalmente foi o que eu disse, na pior das hipóteses, você vai colocar a Caverna das Almas para o seu general. Então já é um excelente motivo para se ter ela no deck. Se você rodar um tribal, então melhor ainda. Então a única desvantagem de Caverna das Almas é você precisar escolher um tipo de criatura, porque fora isso, eu até classifiquei isso como uma semi-desvantagem, porque te corrigir cor de mana e ainda te dá a possibilidade de você fazer a mágica sem ser anulada, isso é muito,
muito forte. E por isso que Caverna das Almas ocupa a nossa primeira posição como o top 10 melhores terrenos para o Commander mesão. E é isso aí, pessoal. Vocês podem ter durante esse processo todo concordado ou discordado com o ranking, ou falado, poxa, na minha percepção, aquele terreno que está na posição de número 2, eu colocaria na posição de número 8, na posição de número 7. Concordar ou discordar, óbvio que sempre isso vai existir, né? Gente que vai concordar ou discordar, mas o importante é saber que existiu um critério e não foi simplesmente o gosto pessoal do Patrick, né? Um critério foi levantado para que a gente chegasse a esse ranking e a gente foi respondendo as perguntas desse critério e tirando nota daqueles terrenos para que a gente chegasse então nesse top 10. Então, na descrição do vídeo, como eu já falei, tem aí todo o critério bonitinho, bem detalhado. Eu espero que vocês tenham curtido esse top 10 terrenos para o Commander mesão e voltaremos em breve com mais top 10. Grande abraço a todos.